Hoje já estamos a postos. Mais uma live para divulgação do nosso livro Empresas Familiares em Foco. Hoje nós teremos um grande colaborador, um grande parceiro e coautor desse livro, Roosevelt, diretamente lá de São José do Rio Preto. Aliás, ele já está na área, acabou de chegar. Prazer estar aqui com vocês todos. Sejam bem-vindos. Quem estiver assistindo ao vivo ou quem for assistir depois, esperamos contribuir bastante com este nosso papo. Já te chamamos. O Roosevelt está na Cuplin. Ele vai compartilhar um pouco da história dele. Olá, Vanessa, tudo bem? Breve estaremos juntos. Deixa eu ver o que o Andrei fez. O que você fez? Cuplin. Sente a request, viu? Você vê. Go live. Roosevelt, a gente já aceitou, tá bom? Bom, o assunto que a gente tem falado, né, nosso escritório de advocacia, que atende empresas, né, nos especializamos nesses últimos anos, aliás, desde o começo, né, Andrei? Sim. Em atendimento em empresas, que eram empresas familiares, né? Tinha algumas que já estavam na segunda geração, outras que estavam começando e depois mudaram, né, de negócio, venderam e partiram para outras frentes. Tivemos clientes que passaram pelo escritório, temos clientes que são nossos clientes até hoje, né, que já estão na terceira geração. Então, é muito gratificante quando a gente consegue trazer um pouco da nossa vivência prática. Isso, agora sim. Agora vai. Acho que agora vai. Nossa vivência prática e compartilhar com as pessoas, né? Nosso objetivo é ter um bate-papo bem tranquilo, sem muito juridiquês. Ah, agora sim. Agora sim, Roosevelt. Tudo bem, Roosevelt? Eu estava quietinho aqui. Olá, tudo bem? Boa tarde. Cuidando aqui da tentação da sua solicitação aqui para estar com a gente. Sempre aquela pecinha que fica entre o celular e a cadeira, que fica sendo ajustado, né? Daí os desafios, né? Os desafios para se administrar, né? É isso aí, Roosevelt. Para a gente é um enorme prazer estar aqui com você. Lembrando, né, hoje, quando eu estava revendo o seu artigo, eu estava também revendo quando a gente se conheceu. Então já faz bastante tempo, não vou nem revelar aqui os anos, né, para também a gente não se entregar aqui gratuitamente, mas já faz bastante tempo. Eu tenho aqui lembranças muito boas da época que eu fui seu aluno, e que sou aluno até hoje, né, me considero um mentorado seu. Que bom, obrigado. Os meus filhos foram seus alunos. Vamos só, então, Andrei, fazer uma retrospectiva, porque assim, nós aqui, né, estamos no nosso canal do escritório Força Meninel, então a gente quer apresentar o Roosevelt, que o Roosevelt, né, ele participa, né, conosco do nosso livro Empresas Familiares em Foco, porque o Roosevelt também sempre atendeu muitos empresários, ele é um estudioso, né, de gestão de pessoas, inclusive, né, especialista em lidar com pessoas, e o Roosevelt, qual que foi quando que a gente conheceu o Roosevelt, né, que o Andrei está falando que foi aluno dele, o Roosevelt deu aula de inglês para o Andrei, deu para os nossos filhos, quando o Roosevelt passou por São Carlos, né, a gente hoje está em São Carlos, na cidade de São Carlos, e ele morava aqui, e nós somos apresentados por um grande empresário aqui da cidade, que trabalhava na Faber-Castell, que é o Rony, que é amigo comum, né? Hoje é amigo nosso, nossos filhos são amigos. Então, é com muita alegria que a gente pôde unir grandes amigos e excelentes profissionais nessa obra. E hoje a gente tem o privilégio, né, de poder aqui conversar com o Roosevelt, que você deu um pouquinho do espaço dele. Inclusive, hoje a live está no horário encaixado ali, né, que dava para todos nós, pelas questões de agenda. Então, a gente agradece muito, viu, Roosevelt, a sua presença aqui, a sua contribuição. E vamos tocando aqui. Tá certo. Então, isso, eu que agradeço vocês por me receberem. Eu estava aqui comentando, fazendo essa conexão com o passado, por uma particularidade
para mim é muito importante, né? Eu me lembro, assim, das lembranças que eu tenho como seu aluno e também quando eu ia buscar os meus filhos em suas aulas, aquele ambiente era uma escola de inglês, você ainda tem uma escola de inglês, mas num ambiente familiar. Então, eu me recordo que uma vez eu cheguei para buscar os meninos e você estava dando aula de inglês, mas talvez você não se recorde disso, mas você estava, durante uma receita, vocês estavam fazendo, acho que um cupcake, alguma coisa assim, em inglês, e conversando com os meninos, com os alunos, em inglês, sobre a receita e fazendo ali o cupcake. Então, eu me recordo com muito carinho, e quando eu me lembro da Coupling, eu me lembro uma escola de inglês, mas que tem esse aconchego familiar. E é justamente falando de empresas familiares, que a Coupling é uma empresa familiar, que eu te faço a primeira pergunta. Roosevelt, apresente-se para nós aqui, para que aqueles que não te conhecem, para você dizer para a gente quem é o Roosevelt. Primeiramente, obrigado por vocês abrirem esse espaço para a gente conversar sobre, né, a Escola Coupling e o livro, né, sobre as empresas familiares em foco. Então, falar um pouco da empresa, da Coupling, é uma alegria, até porque quando a gente escreveu o livro, ali cada uma das pessoas trouxe os desafios que elas tiveram para a empresa delas. E aí eu posso falar também dos desafios e das alegrias que eu tive ao longo desses 20 anos como empresário. E quando a Coupling começou, lá em 2000, a semente em 2005, e já tinha alguma experiência anterior como professor de inglês em outras escolas de franquias grandes, mas aí conseguimos concretizar a abertura da empresa em 2006, e essa abertura era formalizada. Nós começamos, o primeiro passo foi a formalização, o que deu para a gente ali já um impulso importante para entender relações com outras entidades também. Então, como recém-formado, me formei em 2003 pela UFSCar, na área de linguística e de ensino de idiomas, teve um tempo para entender o que era uma entidade jurídica. E aí né, o meu contador, ele me ensinando, explicando: Roosevelt, você é só uma pessoa física, essa pessoa jurídica é uma outra pessoa e ela deve ser tratada como uma entidade à parte. E isso foi me ajudando a entender qual que era o meu papel, então, em administrar essa pessoa jurídica, não só o papel de o professor dá aula, o professor organiza a escola, enfim, mas entender como que essa entidade jurídica ia crescer. E foi ao longo dos anos que eu fui aprendendo dessa forma, através de formação, de cursos de formação e também de pós-graduação, para poder tocar o negócio. Então, quando a gente se estabeleceu em São Carlos e começou em São Carlos a Coupling, para a gente foi uma experiência de entender o que o mercado estava necessitando para que a gente fizesse sentido no momento de oferecer nossos cursos de conversação. Então, foi um momento de crescimento. 2009 já tínhamos 3 anos, então passamos para o online em 2009 junto com o presencial, então era um ensino híbrido, para alguns alunos mais no online, porque não viviam na cidade, e para os alunos que podiam estar na escola com a gente, faziam as aulas presenciais. Então, nesse período foi interessante, porque eu sei que a pandemia ela trouxe para as pessoas o ensino à distância, com mais afinco, com ferramentas mais modernas, porém, em 2009 já era possível ter esse tipo de ensino, que não é uma novidade, o ensino remoto, né? Já existiam outras instituições que faziam esse tipo de atividade ao redor do mundo. Uma comparação simples: imagina você morar em um país do hemisfério norte, no extremo norte,
e a sua criança vai à escola debaixo de neve. Então, já era necessário ter um ensino à distância. Isso era feito através do rádio e do material em que os pais faziam o homeschooling, né, o ensino em casa. E, então, não é uma coisa nova, embora tenha explodido nesses últimos 4 anos para alguns setores. Né? Então, a Kuplin já utilizava dessas ferramentas em 2009, sempre procurando inovação e, ao mesmo tempo, respeitando o cliente. Então, a gente ia aplicar alguma inovação. Isso já havia sido experimentado, testado, já tinha a mão de outras instituições já respeitadas, vários treinamentos online com pessoas de outras instituições, outras universidades, o que foi trazendo para a gente a maturidade para oferecer para o cliente um produto que atendesse a necessidade deles. E foi assim que aconteceu até 2016. Em 2016, nós transferimos a escola para São José do Rio Preto, onde a gente está hoje. Maravilha. Falando um pouquinho especificamente do livro, deixa eu dar um oi aqui, o pessoal está chegando. Especificamente a respeito do seu artigo, eu conheci o Rubio como professor e também gestor da escola. Qual foi o momento, tá, fazendo aí uma conexão com o tema do seu artigo, o momento que você notou que era necessário ir além do professor? Quer dizer, além do professor de inglês, você também precisaria cuidar de aspectos que iam além, né, de lecionar, mas também de fazer a gestão da sua empresa. Porque quando que você teve essa... Isso foi um processo, foi de repente, foi com a ajuda do contador? Em que momento que isso aconteceu? Andrei, a verdade é que desde o início da empresa, a gente via a necessidade de melhorar a gestão, porque esse é um dos acontecimentos para muitos professores que acaba desanimando a pessoa da profissão. Tá? Então, você gerir uma empresa não é acertar na primeira vez, mas não desistir no primeiro obstáculo. E para isso é uma mensagem para outros professores e outros empresários, que a pessoa sempre vai estar criando oportunidades para melhorar. Não deu certo a primeira vez, ela vai continuar fazendo as atividades necessárias para melhoria. E no nosso caso, bem sendo específico, nós percebemos assim, que você não é uma empresa de uma única pessoa, você conta com pessoas que colaboram, desde o seu contador, desde o seu advogado, desde uma pessoa para fazer a arte, desde uma pessoa para fazer o vídeo, desde uma pessoa para gerir a sua imagem, desde uma pessoa para trabalhar a identidade visual da empresa, e desde a pessoa que vai conferir o conteúdo educacional. Então é uma equipe. Se a pessoa ela não pode ter essa equipe de segunda a sexta com ela, ela faz essa contratação como freelance até ela ver a necessidade de ter pessoas que têm que estar ali constantemente, no caso do período que nós tivemos professores trabalhando com a gente. Então, tanto na questão da expansão da empresa, de fazer a replicação do modelo, você precisa de pessoas. Tá? Então, as pessoas que estão com você, elas também fazem parte dessa empresa, que elas estão alimentando essa entidade jurídica e você também está trocando com elas, porque são ideias que vêm para melhorar, nem sempre todas dão certo, mas é parte do processo. Entender o que funciona, o que não funciona, porque no final a gente entrega algo na área de educação e quem está vindo aprender com você não pode participar dos erros, a gente tem que participar do sucesso dela. Então, muitas vezes a gente deixa debaixo do tapete os erros, garantindo que a pessoa tenha sucesso naquilo que ela está executando. Né? Perfeito. Ainda, né, em conexão com o tema do seu artigo, você, hoje com a experiência de 20 anos, né, dentro da escola, o que você pode dizer para nós aqui a importância de você separar as questões familiares da empresa? Porque, eu digo isso, é importante, né? Eu lembro que um dos dispositivos que eu me recordo, né, e guardo até uma lembrança nostálgica, era esse aconchego familiar das suas aulas. Por outro lado, a gente também tem que cuidar para que
essas questões, problemas familiares não interfiram no negócio. E uma empresa familiar, isso ainda é mais nítido, mais presente. Então, eu te pergunto, nessa experiência, nessa jornada de 20 anos, como é que você foi adquirindo experiência para poder blindar e profissionalizando, a empresa, né, profissionalizando a sua gestão, blindando a empresa, a Cuplim, dessas questões familiares que não são tão acolhedoras assim, né? A gente sabe que tem. Sem dúvida. É interessante lembrar que quando eu comecei a empresa, eu era solteiro, então a família era apenas eu e mais ninguém. Mas a partir de 2012, esse cenário mudou, né? E isso alegra a gente, porque tanto a minha esposa como o meu filho, eles são parte importante da empresa. E hoje o Thales, meu menino, ele já tem quase 10 anos, então ele participa sempre ajudando. E mesmo quando eu era pequenininho, tinha ajuda da minha esposa para não deixar ele interferir nas aulas, mas muitas vezes ele já entrou em sala de aula para participar. Eu devo ter algumas fotos dele até dormindo na sala de aula enquanto eu estava ensinando online. Mas falando diretamente, né, nessa questão do conflito que pode haver, não aconteceu comigo, Andrei, mas acontece em outras empresas que não sabem separar essa relação, né? Que, por exemplo, essa relação ela pode trazer conflito. Eu não tive esse conflito, então eu agradeço muito, né? Saber separar também, ele vai melhorar a tomada de decisão da empresa, tá? E garantir que o foco esteja nos objetivos da estratégia da empresa, né? Ao invés de questão pessoal. Então, normalmente, quando há esse conflito, eu acredito que para a gente, nesse período de trabalhar né, no modelo familiar, ele traz acolhimento para o cliente. De certa forma, você já está presente na casa, mas separando as questões de trabalho e do lado familiar, mas tem que estar bem nítido isso. Até porque muitas pessoas, muitos empresários reclamam de não conseguir encontrar tempo para a família e ele trabalhar mais tempo do que o necessário, até mais do que seus próprios funcionários, e usa aquilo como bandeira, né? Eu acho que não deve ser assim, né? Então, para a saúde da empresa, em prol dos objetivos estratégicos, é importante que a pessoa saiba separar, até para ela ter saúde para tocar o negócio. Você não tem alguma pergunta, Fabiana? Então, esse é uma das grandes né, é uma das grandes dores das empresas, né? Porque quando a gente fala em empresa familiar, eu gosto sempre de lembrar, sempre acho que é aquela empresa pequenininha, que é, né, ou pessoa sozinha, ou pessoa com esposa, marido, mulher, irmãos, pais e filhos, né? Sim, são características dessas empresas familiares. Mas elas podem ser tanto pequenas quanto maiores, né? E essa questão da profissionalização, é importante a gente falar sobre isso, né, Roosevelt, desde quando a empresa é pequena, porque aí esses vícios que naturalmente vão se confundindo, eles podem ser sanados. Por que a gente fala isso? Porque 90%, né, estatisticamente falando, das empresas brasileiras são empresas familiares, né? E aí eu queria trazer com sua experiência, com seus estudos, Roosevelt, como que poderia ser, assim, alguma dessas estratégias de instaurar uma profissionalização na gestão da empresa? Porque geralmente quem cuida da empresa são os fundadores, né? Sim. Assim, eles muitas vezes são profissionais que têm o seu produto ou o seu serviço e a maioria das vezes, né, tem ali a qualidade dos serviços prestados, tudo, mas a empresa não se faz sozinha, como você mesmo, né, estava falando. E como que quais seriam as estratégias que você pode contribuir aqui conosco para que essas empresas tenham início à profissionalização quanto antes, né, assim, desde o começo, e se não tiverem, quais, né, seriam essas estratégias para começar a ter a empresa de forma mais profissional? Sem dúvida. Essa é a pergunta de $1 milhão, porque para o nosso espaço
ela daria praticamente um semestre só de discussão sobre governança corporativa. É como você falou, mesmo que a empresa seja pequena, existe uma governança corporativa. Mas vamos falar especificamente das estratégias. Para uma empresa, seja ela grande ou pequena, um dos elementos muito importantes, e como é uma estratégia, é o diálogo e consenso. Então, sem isso, sem começar isso, né, de partida a empresa ela começa perdendo. Se não houver diálogo e consenso entre os membros da família que tocam o negócio, isso vai atrasar o crescimento da empresa. Empresas, entidades jurídicas, elas têm o objetivo de crescer. Então, quando eu abro uma empresa, eu não abro essa empresa com um objetivo somente de objetivo para pagar o dia a dia, né, o almoço e a janta. A gente faz isso com o objetivo de ter uma empresa solidificada, com um plano de negócio e com sustentabilidade. Então, o diálogo e consenso é um primeiro. Tá? A educação, né, sobre governança corporativa é super importante, e definir papéis claros e responsabilidades junto aos familiares. Tá? O consultor externo, ele tem um papel importante para mediar conflito quando surge e vão surgir. Exatamente. E fazendo, né, um link com o que você está falando, muitas empresas, a maioria, não sabem que elas podem documentar esse diálogo, esses acordos, né? Porque tudo que começa é que nem um relacionamento, né? E muitas vezes é um relacionamento familiar que leva para a empresa. E ter esses acordos, né? Esses acertos tomados em papel, né? Que existem documentos jurídicos, inclusive, que resguardam os direitos das partes, no momento em que elas têm a sanidade, né, de pensar de uma forma não tão emocional. Ali está começando, ou o negócio crescendo, né? Momentos ideais ali para que isso seja ajustado, e pode ser sempre visto, né, Andrei? Mas é importante lembrar, né, e ressaltar que tudo isso que você falou também pode ser traduzido em documentos que possam ser consultados constantemente ou nos momentos que forem necessários, para justamente deixar alinhado com os objetivos da empresa. É o chamado código de governança, porque a empresa familiar ela tem um componente adicional. Você tem a empresa, né, propriamente dita, mas os sócios, eles são representantes de famílias. Às vezes é uma única família. Às vezes está na segunda geração, que já entram os primos, os filhos, né, os cunhados. E é muito complexo. Às vezes um sócio está na primeira geração, mas o outro sócio já está na segunda. Né? Então você tem que lidar com essas questões. E o Código de Governança é um documento bem interessante, porque quando a gente começa a conversar com as pessoas, é impressionante, empresas até grandes, sabe? Não tem, empresas familiares não possuem um Código de Governança. Então eles vão levando, sabe? Vão levando. Isso é muito, assim, é perigoso, porque enquanto, a gente costuma perceber o seguinte, quando você tem sócios que, normalmente da primeira geração, os fundadores, quando eles se dão, existe uma química, né, entre eles, negocial, as coisas fluem, se respeitam, tem o diálogo, tem o consenso, como você estava observando, a coisa flui, tem uma beleza. Mas, às vezes, por exemplo, por contingências da vida, né, o sócio morre, aí tem a segunda geração, ou fica doente, enfim, acontece algum problema desse, e às vezes você não tem a mesma figura. Então, um código de governança, ele muitas vezes ele tem esse poder de reduzir conflitos, ou pelo menos disciplinar eventuais conflitos que surgem. Não dá para prever tudo, mas assim, as regras para enfrentar conflitos podem ser estabelecidas, né? Assim como, Roosevelt, uma coisa bem importante, né? A questão da definição de papéis. Também existem documentos válidos, né? Para ajuste de expectativas. Essas coisas têm que ser conversadas. Realmente, os profissionais, né, os empresários, os colaboradores, a gente fica lá no operacional, fazendo as suas atividades, e muitas vezes não param para ajustar. Né? Às vezes o colaborador tem uma expectativa até da função dele,
não está bem claro. Então, às vezes, ele não corresponde a uma expectativa porque não está claro o que estão esperando dele. E vice-versa, né? Eu pegando aqui um exemplo. Então, isso também tem que ser falado, né? Isso é uma forma de resguardar todos os lados, né? Definir papéis, ajustar expectativas, definir funções, né? Não é só aquela lá, de repente o colaborador está seguindo a convenção coletiva, seguindo, né? Tem que saber, inclusive, qual que é a cultura da empresa, né, Roosevelt? Para que aquela empresa foi criada? Então, tudo isso faz parte da governança, da estruturação da empresa, da profissionalização. Isso, é uma ferramenta fácil para muitas empresas que acabam trabalhando com a questão da transparência, não só a definição de papel, mas saber qual que é a missão da empresa, qual visão eles têm, né? Isso é muito comum entre as empresas, falar sobre os valores, e hoje, com a definição clara, né, de papéis, você tira a ambiguidade de atividades, como você mesmo mencionou, né, e melhora a coordenação de atividades. A pessoa não precisa duplicar papéis. E tendo os papéis dela definidos e claro, isso cria para ela uma certa segurança, no sentido de operar sabendo o que está fazendo, né, por conta da comunicação mais clara, e, obviamente, depois a empresa vai focar naquilo que é importante até para a sucessão, até o processo sucessório. Tudo isso tem que fazer parte de uma empresa, porque ela é uma entidade que ela tem um começo, um meio e não necessariamente um fim. Vai depender de cada projeto que é feito. Se a gente olhar para a Ford como empresa, essa empresa é centenária, então não se fala no fim da empresa, sempre tem um processo sucessório e ela é uma empresa que vai muito bem, né? Até aqui a participação da Laís, né? É show poder ter esse diálogo escrito, sim, né? E a gente tem que divulgar que isso tem que ser feito, né? Isso pode ser feito. Deve ser feito, né? Tudo no começo é mil maravilhas, aí as coisas vão sendo remendadas até uma hora que depois não se sustenta mais. É isso que também tem muita morte de empresa, né? Não conseguem sobreviver ali a uma década. Eu até gostaria. Perdão, pode falar, Andrei. Só para não perder o raciocínio, a Fabiana comentou, né, desse documento de fazer um ajuste de expectativas. Então, a partir do momento, quando a gente passa a ter sócios, é extremamente relevante você ter esse documento escrito para saber o que cada sócio espera do outro. Porque é muito mais, assim, vamos chamar assim, confortável eu estar trabalhando já sabendo o que o meu sócio está esperando de mim, e ali eu estou trabalhando para atender a expectativa do meu sócio. E vice-versa. Porque imagine, eu estou trabalhando, eu estou aqui, feliz da vida, achando que eu estou dando o meu máximo, tudo, só que eu vejo que o meu sócio está meio desanimado comigo, porque eu estou aquém da expectativa dele. Agora, como saber se eu estou aquém ou além da expectativa? A gente tem que colocar isso no papel. Desculpa, Roosevelt, você estava falando, eu acabei de... Não, eu acho que é interessante responder a sua pergunta, porque isso exige até mesmo os sócios entenderem claramente os indicadores para poder conduzir o negócio. Se eu tenho indicadores, esses indicadores eles vão me ajudar tanto no clima organizacional, na melhoria do desempenho, no desempenho financeiro, né? Indicadores que vão ajudar na adoção das práticas, né, de gestão da empresa, como contabilidade gerencial, melhoria, né, na maior transparência das decisões e redução de conflitos. Né? Porque eu não posso ter um sócio desanimado, sendo que está faltando um diálogo e que permite alinhar, e às vezes são coisas pequenas, Andrei e Fabiana. É verdade. Mas isso tem que estar claro, por quê? Porque mesmo no caso de uma família, a gente não vai falar que a família ela é uma empresa, mas ela tem que ser olhada com o mesmo carinho. É verdade. Então, no papel, né, no papel de marido e mulher, ele precisa, né, ter ali divisão de tarefas, entender essas tarefas e respeitar o espaço do outro e fazer o rodízio de tarefas também. Né? Então, aí entra um convite, né, para os maridos passarem roupa, cozinharem de vez em quando. Né? O ajuste de expectativas, né? A luz do direito é uma sociedade conjugal, né? Não é isso? O Roosevelt, a Laíde, ela quer fazer uma pergunta? Pode sim, pode fazer sim. Ah, sim, sem dúvida, Laíde. Estou vendo aqui a pergunta dela, vamos ver.
Enquanto ela está escrevendo a pergunta, André, eu queria falar sobre a importância do lançamento do livro. Até a Laide comentou, né, que esse diálogo vai estar escrito. E esse diálogo escrito nosso, na realidade, vai ter lançamento em São Paulo, em São Carlos e em São José do Rio Preto. Isso. Agora, hoje é dia 26 de março, é uma quarta-feira, e exatamente isso. A gente vai ter o primeiro lançamento em São Paulo, agora dia 31 de março, na próxima segunda-feira, na Livraria da Vila. Mas a gente está fazendo outros lançamentos para atender o público, né? O público, inclusive, dos coautores. Teremos aqui com o Roosevelt no dia 26 de abril, Roosevelt, dia 25 de abril. Agora deu branco, Roosevelt. Que dia que é? Que dia que é? Aqui vai ser 25 de abril, às 18 horas, no Shopping Iguatemi de São José do Rio Preto, no Espaço Cultural, ao lado da Livraria Leitura. Isso, vai ser dia 25 de abril, é uma sexta-feira, a partir das 18 horas. Estaremos lá com o Roosevelt e toda a família, todos os empresários ali da região para divulgar o lançamento. Olha, a Laís fez a pergunta aqui, eu vou falar e aí vocês analisam. Quando os sócios são irmãos e um trabalhar, o outro não, é na construção do contrato dos dois, tenham tarefas, como fazer para realizar isso. Aí tem que entender, né, qual que é a sociedade entre eles, o que é considerar trabalhar e não trabalhar, né? Exatamente. É justamente isso. E muitas vezes, só para fazer uma resposta rápida, depois que quiser complementar, o Roosevelt também. As pessoas entendem que o contrato social, ele basta por si, que é o contrato que se registra na junta comercial ou no cartório de registros, né, públicos de pessoas jurídicas para a constituição da pessoa jurídica. Mas esse tipo de pergunta, esse tipo de dúvida, vai além, né, não está no contrato. Eles são sócios por algum motivo, é uma questão. Ou é saber o que nos levou a ter a sociedade. E o que é considerar trabalhar e não trabalhar. Tá? Você quer complementar, Rúlio? Na realidade, gostaria de fazer um comentário sobre a pergunta dela por uma razão importante. A natureza da empresa define quais são os momentos de autonomia de cada um deles. Se eu não estou trabalhando porque estou fazendo uma tarefa que é análoga à empresa ou que pode haver um momento ali, né, de concessão para que eu possa executar uma tarefa pessoal, isso está de acordo. Porque eu posso definir frações, falar, olha, temos que trabalhar uma certa carga horária, mas eu não acho que isso seja relevante se não está impactando diretamente na produção. Se for uma questão em que os sócios eles estão em comum acordo sobre como vai ser gerido o trabalho, seja ele 100% presencial, ou se a pessoa ela vai estar fazendo alguma atividade remota e onde ela tem, então, ela não está presente, mas ela está trabalhando, isso tem que ser conversado, porque já é uma prática comum nos dias de hoje, e eu lido com muitos profissionais que tem essa facilidade nesse ínterim. Então, eles trabalham remotamente, às vezes a pessoa está ali executando as tarefas dela e está cuidando do cachorro. Né? Ou então a pessoa ela precisou de um período para poder ir até o médico. O que não pode estar dormindo. É aquela questão, né? Um acordo de sócios, tá? Seria o primeiro documento para ajustar essas expectativas e definir o que é de acordo com o que é a empresa, qual que é o papel de cada um dentro da empresa, né? Porque às vezes pode ser um dos sócios ser um investidor, né? Ele vai estar bancando, né? Enquanto o outro tem expertise. Então, mas tudo tem que ser analisado de acordo com o tipo societário, com as questões da empresa, né, a questão do enquadramento dela e tudo mais. Eu vou até acrescentar nessa questão, ainda responder, dentro da resposta da pergunta da Leide, muitos motivos levam pessoas a se associarem, tá? Pessoas a se tornarem sócios. Então, motivos diversos. Então, às vezes, você busca um sócio que o dinheiro, o capital não é tão relevante, mas você precisa, por exemplo, do trabalho, do tempo da pessoa dedicada à empresa. Às vezes,
precisa de sócio, o tempo dedicado ao trabalho não é tão relevante. Mas, às vezes, você precisa de um sócio que tenha um know-how, que tenha um conhecimento técnico que para você vai ser muito importante da empresa. Às vezes, você não precisa de nada disso. Às vezes, você precisa de um cara que tem um networking assim, muito forte, que ele vai te permitir acessar ambientes que você hoje não consegue. Então, muitas vezes, esse sócio aí, ele está nesse momento, ele está numa festa. Ele não jantar não, porque agora é cedo, mas ele está no coquetel, ele está trabalhando, porque se a expectativa dentro do acordo de sócios é fazer esse network, ele está trazendo relacionamento para dentro da empresa. Então, tudo, como todo mundo respondeu aqui, tudo vai depender da forma como esse acordo entre os sócios está ajustado. A definição de papéis é absolutamente fundamental, porque aquilo que, para os nossos olhos, pode ser, ele não está trabalhando, mas ele pode estar conversando numa festa, num coquetel, e trazendo um cliente para dentro do negócio que vai trazer milhões dos caixas. Então, o que é trabalhar e o que não é? Voltando à questão do Roosevelt. É saber, né? Estar definido, né? Exatamente. Só mais um detalhe na palavra para o Roosevelt. Aqui a gente está entrando em questões mais profundas da gestão, porque o Roosevelt, além de empreendedor, ele é um grande especialista da área, tá? Então ele tem MBA no assunto e já está sonhando aí, já está engatilhando um doutorado no assunto. Desculpa, viu, Roosevelt? Não sei se era a sua intenção. Mas até para que as pessoas saibam, tá? E no lançamento, quem estiver disponível, o Roosevelt estará com a gente, ou melhor, nós estaremos com ele. 25 de abril, lá em São José do Rio Preto, no Shopping Guatemi, não é isso? Para vocês terem, para aqueles que não conhecem, não tiveram o privilégio de conhecer o Roosevelt pessoalmente, por favor, é a grande oportunidade para vocês conversarem, tá? Adquirirem um exemplar do livro autografado por ele e ter o privilégio de poder conversar com uma pessoa que tem muita experiência no assunto. Verdade. Olha, agradeço muito, isso para a gente é lisonjeiro e também vai trazer oportunidade das pessoas estarem em contato, porque empresa é isso, empresa é feita de pessoas e elas vão trabalhar para resolver problemas. Eu vejo aqui tem uma outra questão da Laide também, que ia ser legal se ela entrasse em contato com a gente através, né, dos links que a gente tem aqui, dos nossos perfis, e aprofundar esse assunto, viu, Laide? Muito bom você estar perguntando, agradeço bastante. Tá? Eu vou fazer um convite em público aqui, Vanessa, Laide, Restende ao Sérgio. Nós vamos levar a Laide para Rio Preto, viu? Ela não está sabendo ainda, mas nós vamos levar, viu, Roosevelt? Que bom. Nós vamos levar, muito bem, vai estar com a gente no espaço. Nós vamos levar todo esse povo. E se ela, por acaso, já saiu, a gente vai mandar mensagem para ela depois. Ela ainda está lá. Não, aguardem. Muitas coisas aconteceram ainda. Coisas boas. Exatamente. Que bom, viu? Então, uma alegria. Estamos em festa, né, Roosevelt? Com esse lançamento, com esse trabalho maravilhoso que nós conseguimos reunir assim, profissionais excelentes nas áreas. Tem um outro colega que fala que esse livro é um verdadeiro MBA, né, para o empresário. E esse foi o nosso objetivo, sim, trazer uma linguagem acessível para as pessoas, trazendo nossas histórias, contando o que pode ser feito para a empresa prosseguir, melhorar, deixar seu legado, né? Porque o objetivo é que as empresas elas cresçam e elas se transformem, né, numa potência, respeitando os valores e a identidade da família, entendeu? Tudo pode ser feito de forma harmônica e coexistente. Exatamente. E uma coisa importante desse livro é que ele não fica só no papel, né? Existem os eventos Jumpstart que as pessoas podem participar. E participar pessoalmente e passar ali um dia todo com pessoas experientes, falando sobre o assunto e o mais importante, levar o livro para ser autografado por mais autores. Isso mesmo. Mensagem final, o tempo já está se esgotando. Esperamos vocês, obviamente, mas a gente quer ouvir do Roosevelt, né? Mensagem que eles estão para nós e também para aqueles que estão nos acompanhando. Primeiramente, agradecer a vocês por estarem na organização desse projeto, um projeto honroso para a gente. De fato,
Ter um capítulo de livro com vocês é uma honra, por causa da seriedade do trabalho de vocês, e saber que está chegando o dia dessa celebração aqui com a gente em São José do Rio Preto, né, no dia 25 de abril, a partir das 18 horas no Shopping Guatemi. Obrigado de coração mesmo, e fico muito feliz por ter esse privilégio de estar com vocês. O privilégio é recíproco, tá? A gente está muito feliz também de poder contar com uma pessoa grande, uma pessoa, sabe, do quilate que é o Roosevelt. Para a gente, uma emoção muito grande, muito grande. Muito bom. Muito obrigada a todos pela presença. Quem estiver assistindo essa live depois, esperamos vocês lá, dia 25 de abril, em São José do Rio Preto. E quem estiver por São Paulo, agora, dia 31 de março, próxima segunda-feira, estaremos lá. Será um prazer receber todos. E nós continuamos conversando aqui com as mensagens e esperamos todos. Um abraço. Obrigada, Roosevelt. Até lá. Obrigado a vocês. Aliás, até mais. Exatamente 29 dias, né, Roosevelt? Porque dia 26 vai ser dia 25. Menos de um mês estaremos aí com vocês. Está super próximo. Obrigado, viu? Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.